Agora é hora do Minuto da Notícia. Roda a vinheta, produção. Olha só essa notícia alarmante. Segundo os dados mais recentes do Disque 100, cerca de 67,7% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração sexual são meninas. Os meninos representam 16,52% das vítimas. Os casos em que o sexo da criança não foi informado totalizaram 15,79%. Os dados sobre faixa etária mostram que 40% dos casos eram referentes a crianças de 0 a 11 anos de idade. As faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos correspondem, respectivamente, a 30,3% e 20,09% das denúncias. Já o perfil do agressor aponta homens, 62,5%, e adultos de 18 a 40 anos de idade, 42% como principais autores dos casos denunciados. A Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria da Assistência Social de Aracaju, Lídia Anjos, vai nos falar um pouco sobre esse assunto. Vou dar aqui boa noite para ela. Boa noite, obrigada pela presença aqui no nosso Boa Noite Sergipe. Boa noite, agradecemos o espaço também. É uma questão séria, grave, essa questão do abuso, da violação de crianças e adolescentes. Nessa época de carnaval, de folia, aumenta-se mais ainda a preocupação e deve-se aumentar também os cuidados dos pais, das mães, principalmente ao levarem essas crianças e esses adolescentes para o ambiente festivo de carnaval, não é mesmo? Isso mesmo, é uma responsabilidade de toda a sociedade, é um problema social grave. Muitas vezes é justamente nos festejos juninos ou nos festejos de carnaval, nas grandes festas, né, que a gente tem esse aumento de um problema que existe já numa proporção alta na nossa sociedade, né? Os dados do Disque 100, por exemplo, né, que é um Disque Direitos Humanos nacional, apontam que só em 2016, 17,5% aproximadamente de todas as denúncias relacionadas aos direitos humanos foram relacionadas a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em período de festejos como o carnaval. Então, se atribui isso ao fato de são períodos que geralmente não se tem aula, então a criança ela está em alguma atividade com um responsável de confiança, elas estão mais soltas, né? E no carnaval, por exemplo, a gente tem um trânsito de turistas, seja brasileiros, estrangeiros, ou um trânsito maior de pessoas, né? E essas crianças muitas vezes acabam estando em programações que não necessariamente são pensadas para crianças elas. E adolescentes. Geralmente são programações para o adulto, que o adulto acaba levando a criança justamente por conta do feriado, não tem com quem deixar, e aí a criança acaba indo junto. E acontece muito, principalmente em bloquinhos, nos blocos, das crianças se perderem. Eu já acompanhei de ver mães desesperadas pedindo para os artistas do trio anunciar o nome dessas crianças perdidas, porque aí o risco é maior, né? A criança, quando se perde, ela fica alheia a tudo. A gente tem que ter... a criança fica assustada, ela muitas vezes não compreende, né, toda aquela agitação que está acontecendo, e realmente é uma situação muito vulnerável para a criança numa sociedade em que, infelizmente, essas questões relacionadas, por exemplo, ao carnaval, é a ideia de que tudo pode, né? Eu posso tudo, a minha concepção de liberdade, né, é daquilo, e principalmente quando você está em trânsito, muitas vezes, sai da sua cidade, vai para outra cidade, não são todos, mas lamentavelmente tem uma concepção de que aqui eu posso aproveitar ao máximo a cidade, aproveitar ao máximo a população. E vale ressaltar, Tamiris, que dados de 2015 trouxeram uma idade, uma faixa etária de criança que a gente fica realmente estarrecido, né? Entre 4 e 11 anos de idade são crianças que houveram mais denúncias de abuso e de exploração sexual. Que o abuso, ele acontece com a sedução da criança, é o passar a mão, né? E muitas vezes a própria criança nem percebe que aquilo está acontecendo. Já a exploração sexual tem um teor mais de algum
alguma iniciativa de mercantilização, de troca, né? Seja por um presente que a criança ganha, mesmo que seja no carnaval, um lanche, alguma coisa assim, em troca de pequenos favores que são de iniciativas sexuais para a criança e para o adolescente. Quais seriam, então, as orientações que a gente poderia dar para os pais e as mães que vão levar os seus filhos, suas filhas, adolescentes para a folia? Quais seriam as orientações, então, para evitar esse tipo de prática? Na verdade, estar em grupos, estar atento a essa criança, não acaba, a gente tem a bebida alcoólica e muitas vezes os ânimos se alteram, a êxtase do carnaval, né? E esquece muitas vezes de estar atento àquela criança, àquele adolescente. Não importa se eu vou brincar e levo a criança ou adolescente, mas também eu deixo em casa com quem que eu estou deixando essa criança, né? Acaba a criança ficando só ou com alguém que não seja de confiança, e até o de confiança, os dados indicam que tem que ter cuidado de toda forma, porque também dados demonstram que em casa ocorre justamente 80%, 90% do caso com alguém conhecido. Então, na rua, na comunidade, tá mesmo atenta às crianças e adolescentes, evitar os locais de muita multidão e, claro, estar atento a agentes públicos que possam estar naquele ambiente e que ela possa recorrer em caso de situações mais graves. Entendi. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais contigo sobre esse assunto. Agora vamos falar de um assunto mais leve. Quem me acompanha no meu Instagram, lá no @TamírisFrance nas redes sociais, vê que eu estou sempre me produzindo no melhor centro de beleza de Sergipe, e eu tenho sempre conversado com vocês, mostrado o quanto é impressionante a estrutura do Exuberance. Então você encontra bons serviços por um bom preço em uma estrutura altamente confortável, refrigerada. O centro de beleza foi inaugurado há 1 ano no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, e o Exuberance tem uma estrutura incrível. Olha, profissionais de ponta como Aeron Makes, espaço kids para as crianças, né? Enquanto as mães e os pais se cuidam. Estrutura realmente top de andar, lavatórios com massageadores, né? Suíte nupcial para produzir noivas e madrinhas para casamento e muito mais. E tem várias promoções rolando no setor de estética e também promoções de hidratação, escova profissional e muito mais. Então, acabou o carnaval, acabou o feriado, marque seu horário no Exuberance. Vamos rapidinho para um breve intervalo comercial. Eu volto já já com mais. Boa noite, Sergipe.